tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo projeto de Relações Públicas. Esse é o primeiro episódio de um programa feito de muitas histórias de bastidores, que com certeza vocês vão curtir e eu também tenho certeza que vão se identificar com muitas coisas. E quem vai me acompanhar em toda essa temporada, é claro que são elas, as nossas queridas profs de RP, aquela que não tem quem não conheça, a professora Nadege Lomando. Oi, gente. A mãe do Noah, Poli Espíndola. A nossa acorde, Thaís Mota. Segundo os alunos, ela é a entusiasta do EAD, professora Ana Isaia. E a mais nova, doutora da área, Marina Martins. Hello! E para quem não me conhece, eu sou a Cris da Jex e agora eu te convido. Pega teu café, tua água, teu chima ou até tua cachaça. Seja o que for e vem pro Relaxa e Prosa. Quem está na sala de aula e olha os profs, essas principalmente, nem imagina o quanto elas passam sufoco. Que fica um nervoso por alguma coisa. Afinal, quem fica nervoso é aluno, né? Aluno que tem que tirar nota boa, aluno que tem que passar. Mas, enfim, elas passam e passam muito nervoso. E é cada situação inusitada que aparece. Olha que eu tenho 12 anos de Unicinos e eu já escutei muita história. E muitas dessas coisas que acontecem se resumem naquele frio na barriga. Hoje eu tô com um inverno na barriga, né, gente? Porque é estreia, então... E aproveitando esse nosso momento de estreia, que é fatal para essa sensação de frio na barriga, a nossa prosa de hoje não podia ter outro assunto. Então, o primeiro episódio desse Relaxa e Prosa vai te contar coisas sobre respira e não pira. Bom, e eu gostaria de começar, então, com uma história bem de leve. De leve, porque não é contigo. Tô perdida no redondo. Ou melhor, tô rodeando no redondo. Quem nunca, né, gente? Tá certo que a maioria que tá acompanhando a gente nem tem ideia do que é o redondo, mas a gente conta outra hora, tá? Lá nas nossas redes. Mas eu duvido quem nunca se perdeu na Unicinos e quem nunca se perdeu no redondo uma vez na vida. E esse fato agora é de 2001, né, Nadege? Bem quando antigo. A professora Nadege estava estreando. Estava estreando na universidade. Nadege, conta pra gente essa experiência de frio na barriga, perdida no redondo. 2001, coisa antiga, né? Só porque eu sou velha, eu tenho que contar uma história de 2001. Mas assim, eu comecei a trabalhar no Unicinos em 2001 e comecei em fevereiro, né? Porto Alegre, calor, 300 graus na sombra, aquele calor desgraçado. E eu ainda ia para a Unicinos toda arrumadinha, né? Que tinha que causar uma boa impressão. Tava começando, agora vai de tênis, hoje, de qualquer jeito. Aí eu chegava lá, né? Eu tinha uma outra acorde, que não era a Thaís, que era a Helenice. Ainda bem, né? Porque em 2000 eu não era nem formada. Nem tava estudando. Aí a Helenice, eu chegava na sala dos professores, bem faceira, ar-condicionado, ela assim, Nadege, tu tem que ir lá no Redondo, no desenvolvimento de pessoas, assinar de alguma coisa. Saía eu naquele calor infernal, Unicinos a do 300 graus, e eu não perguntava onde ficava isso, né? Óbvio, eu não pergunto nunca, eu vou até achar. Aí eu chegava lá, descia a lombinha, subia uma escada e eu redondo, ele é redondo, então tem pra cá, tem pra lá, e eu olhava aquelas plaquinhas, não lia nada, que as plaquinhas eram desse tamanhinho, e eu ficava pensando, vou pra direita ou pra esquerda, vou pra direita ou pra esquerda. Óbvio que eu sempre escolhi o lado errado, aí eu ia pra direita, eu dava toda a volta no redondo, e era aqui o desgraçado desenvolvimento pessoal. Chegava lá bufando, tinha que assinar, Voltava para a sala dos professores, parecia uma louca, assim, de tão vermelha e de calorenta. No outro dia, chegava lá e a Helenice, Nadege, hoje tem que ir no médico fazer exame periódico. É embaixo, tá bom. Chegava eu lá naquele entroncamento do redondo, que o meu sonho de consumo é que a Unicinos coloque uma placa dizendo, pra cá é isso, pra lá é aquilo, né? Seria bem mais fácil. Chegava lá embaixo, daí tinha que descer a escadinha, lá ia no médico, fazer exame, voltar. E isso foi o fevereiro inteiro, assim, eu não aguentava mais de subir e descer, aquele calorão.
Só que eu não me dava conta que eu estava sempre com a cara de louca, eu não me via no espelho, né? Aí até que um dia, em abril, nós numa reunião de profs, uma prof muito querida, muito educada, dizia, ai, Nadege, agora como tu já estás mais serena, né? Porque quando tu começou aqui, tu estava sempre muito, sei lá o que ela disse, né? Porque eu estava mais serena, já fazia um mês que eu não ia, mas no redondo, graças a Deus, eu não precisava mais daquela maldita daquele redondo, que eu não sabia nunca para que lado ia, e era um caos aquilo ali, Cris, era assim de matar. E aquele redondo continua assim, né? Sem placa, a gente continua. Mudaram a sinalética daquela época para cá, mas faz parte da emoção, eu acho. Eu acho que é de propósito isso aí, né? Faz parte isso aí. Então, o teu frio na barriga era chegar e a Helenice dizer, Nadege, tinha que chegar lá. Tu tem que ir no redondo. Tu tem que ir no redondo. E a Helenice, não adiantava perguntar para ela onde é que era o que eu tinha que ir, que eu também não ia dizer. Ela dizia isso aí e ia embora. E eu também não perguntava. Passaram um monte de pessoas, não perguntavam onde é que era, né? Eu ia procurando, e batata que eu pegava o lado errado da mão aqui, sempre direita, esquerda. O que custa ter uma plaquinha? E é muito frustrante a gente se perder num redondo, né? Porque se é no campus inteiro, ok, a gente tem a justificativa, né, que é muito grande, mas um redondo é muito frustrante se perder no redondo. Porque tu passa várias vezes pelo mesmo Exatamente. setor. Não, e a plaquinha, gente, era desse tamanho, escrito desenvolvimento de pessoas. Tem com uma letrinha desse tamanho. Então, que se eu pudesse olhar de longe, eu via lá, tal. Não, né? Tu só tinha que chegar em cima para ver, então não adiantava. Tu tinha que escolher um lado. É sempre assim, a questão de sorte. Para que lado eu vou? Vou pro lado certo ou lado errado. E quando a gente acostuma, agora eu aprendi onde é todo lugar. Mudou. E agora, senhor, onde é que é nesse redondo? Isso é até hoje. Isso é até hoje, exatamente. Surpresa. Eu ia comentar isso, Gurias, que na verdade, depois dessa história, a Nadege, toda vez que chega alguém novo lá, ela pega e diz assim, tu não sabe o que tu tem que fazer, tu tem que ir até o redondo. Assim, eu passei adiante, não conto para que lado é também. Ou seja, foi 2001... Então, fazem quantos anos? 22 anos que a Nadege está mandando o pessoal pro redondo. Se algum dia acontecer isso com vocês desconfiem, porque talvez vocês não voltem. Tem uns perdidos lá, eu acho, Marina. Até hoje. Eu acho. Ainda bem que eu me achei e voltei. Ou não voltaram ou foram para um caminho diferente, né? Porque realmente não apareceram. Bom, gente, seguindo então nessa nossas histórias de estreias, eu acho que um outro momento de frio na barriga, né, que os professores passam, que tem relação com esses primeiros contatos com a universidade, é o início como docente, né? E começando, acho que já no processo seletivo, eu não sei como é o processo seletivo de professor, eu sei como é de funcionário, que já é um frio na barriga, né, porque a gente tem que passar por quase 20 etapas. Mas, para docente, eu acho que deve ser um pouco mais complicado, não diria pior, um pouco mais complicado, mais tenso, né? Mais tenso, assim, né? E a gente tem uma história bem legal, que é da Prof. Ana, né, que teve essa experiência, sendo a primeira tutora do curso de RP EAD. Então, Ana, conta para nós como é que foi esse momento. Foi um respira não pira? Foi. Tem muitos momentos respira não pira, né? Mas acho que esse foi o primeiro, assim, relacionado ao Ensinos. Eu fui, então, o meu processo seletivo para ser tutora do curso veio a partir de um edital no jornal 0 Hora. Então, assim, tinha um edital dizendo que a Unicinos estava contratando. Era impresso o jornal. Gente, a Ana... E a Ana lia jornal impresso. Eu morava com meus pais, né? Enfim, eu já tinha terminado o mestrado, isso foi no final de 2011, 10 anos depois da aventura da Nadege, né? E aí eu estava olhando o jornal e vi um processo seletivo, Unicinos contrata tutores para os cursos IAD. E aí eu fui olhar, né? Eu já vai ver que tem alguma coisa de comunicação e tal. Quando eu vi relações públicas, eu me animei muito, né? Eu disse, nossa, então vou mandar a documentação, enfim. Tive que mandar o currículo Lattes documentado, que a gente sabe que é chato, né? Isso, mas é necessário, a gente continua fazendo isso até hoje. Mandei toda a documentação, levou um tempo para eles me chamarem para a primeira etapa do processo. Eu estava lá, fazendo seleção. No redondo? Não foi no redondo, foi no 3 mesmo, na parte de comunicação. Mas, assim, foi uma etapa muito séria, né? Foram várias etapas, na verdade. E eu só tive o retorno efetivo que eu ia ser mesmo contratada em janeiro. Então, o processo levou mais ou menos 3 meses. Então, assim, era um processo sério, né? Um processo de análise de currículo, de uma prova prática, como tem uma prova didática para professor, enfim. E eu já tinha experiência no IAD, né? Eu já tinha terminado o
meu mestrado naquele ano, em março daquele ano, e eu já dava aula, não dentro de uma universidade, mas para cursos de qualificação voltados para o turismo e hotelaria em nível nacional. Então, eu já tinha uma experiência, que contou muito, mas eu era muito nova, né? Eu tinha 25 anos, assim, entrando na Unicinos pela primeira vez, indo de trem. Eu me lembro que eu cheguei com muita antecedência, porque eu tinha medo de me perder, tinha medo de não achar. Porque tinha medo de não achar, era calor, né? Começou ali em novembro. E aí, a primeira etapa, eu agora não me recordo se a primeira etapa foi a prova técnica, eu acho que sim, que a prova técnica eram muitos concorrentes só para RP, e também tinha pedagogia, tinha colegas que entram até hoje na Unicinos também, de outras áreas, e entramos num laboratório. E aí a gente tinha uma prova, igual uma prova de seleção para professor, né? Onde nos deram um tema e a gente tinha que pesquisar e responder aquela temática, né? Sobre isso. E fiz ali a prova, mas como eu já tinha o conhecimento de como funcionava o IAD e já tinha sempre vindo um desejo da vida acadêmica, né? Então, me graduei muito nova, fiz a especialização, o mestrado, então sempre visei a carreira acadêmica, eu fui muito tranquila nessa parte. E eu falei assim, nossa, mas isso aqui tá muito fácil. Tá, eu respondi e tal, terminei. Falei assim, cheguei em casa, meus pais, e aí, Ana, como é que foi? Eu disse, não sei, eu tô achando isso muito fácil, né? Não sei. Vamos lá, né? Vamos esperar. Aí uns dias depois me chamaram, foi a primeira etapa, foi essa. Aí uns dias depois me chamaram que eu tinha avançado, então, nessa etapa, e que eu tinha uma entrevista, não só com professores do curso de Relações Públicas e a coordenadora, e também, mas com outras pessoas da Unicinos. Aí eu falei, tá, beleza, vou lá, uma entrevista, né? Fui também com bastante antecedência, tal, entrei. Aí essa prova técnica não foi na parte de comunicação, foi num outro prédio. Então, eu já cheguei mais cedo ainda, porque eu sabia que podia me perder e tal. Aí, entrei na sala, e aí, por ser Ana, eu acho que era uma das primeiras, eu acho, né? Acho que não se colocaram por ordem alfabética, enfim. Eu entrei na sala, achei que ia ter 3 pessoas, né? Assim, uma coisa bem tranquila. Eu entrei na sala e tinha mais ou menos umas 15 pessoas. Aí eu disse assim, meu Deus, respira e não pira. Confiança, né? Vamos lá, vai dar certo. 15 pessoas para te avaliarem? Pois é. Eram bastante gente. Nessa das 15, não. Não, era bastante gente na 10. Mas nessa não tava. Eu tava na outra que eram só 3 ou 4. Ah, então, é verdade. É verdade. A gente, eu, a Erika e o pessoal do IAD. Isso, é verdade. Então, aí, nossa, foi muitas seleções mesmo. E aí, sim, demorou muito o processo. E aí, quando eu entrei assim, meu Deus, e agora? E aí eles questionaram, né? Enfim, queriam saber um pouco da minha trajetória, minha experiência no IAD, o que eu achava. Perguntaram coisas específicas da prova técnica, né? Falaram assim, parece que tu tem facilidade com isso. Eu disse, eu já dou aula no IAD há um ano e meio, né? Então, já tinha, além dos quase 12 anos de Unicinos no IAD, eu já tinha essa experiência de outro lugar. Só que assim, era um respira não pira assim, mantenha a confiança, tá tudo certo, responde. Fez meditação antes, meditar, não, então, naquela época aí nessa época, então eu tô... É que ela é rainha da meditação. Eu sou a rainha da meditação. A pandemia transformou muita coisa no nosso estilo de vida, né? E na pandemia eu aprendi a meditar. E eu mantenho essa prática quase que diária até hoje. E na época não, eu era, né, afobada, queria fazer, queria muito a vaga, né? Porque imagina, era uma coisa que eu queria demais. E aí, depois dessa entrevista, teve uma outra, então, entrevista. Mais técnica. Que foi mais técnica, que foi uma entrevista que eu me lembro que perguntaram só da minha atuação profissional, então, o que eu já tinha feito, todo o meu histórico, enfim. Mas tu trabalha no mercado, mas também já fez mestrado. E naquela época, eu estava participando de um processo seletivo de doutorado em São Paulo. Então, assim, eu não abri essa informação, né? Eu acabei não passando, mas eu estava já migrando para a seleção na USP. Então, eu fiz a seleção na USP no mesmo período. Então, foi assim, qual foi a situação? A seleção da USP é muito difícil, né? São várias etapas, eu parei na segunda etapa. E eu estava estudando, e aí eu disse assim, meu Deus, será que eu digo que eu estou fazendo seleção na USP? Não falei. E aí, eu me lembro que aí logo, depois daquele período, eu fiz essa outra entrevista que estava na DEG, então, me fizeram outras perguntas mais técnicas e tal. E aí, eu fui para São Paulo, fiz a prova, né? Então, acabei não passando. E aí, quando eu voltei, eu disse assim, não passei no doutorado. E agora? Porque seleção de doutorado é uma vez por ano, né? Eu teria só em 2012, que eu tentei de novo e não passei. Tentei de novo em 2013. E aí que eu passei para começar em 2014.
E eu falei assim, o que eu vou fazer nesse 1 ano? Eu vou ter que ir, né? E o projeto que eu trabalhava antes como professora para qualificação do turismo e da hotelaria, que é a minha área de pesquisa, ele estava sendo encerrado no final de 2011. Então, eu ia ficar desempregada. Férias coletivas. Eu ia ficar desempregada. E assim, complicado, né? Enfim, formada, com especialização, mestrado. Aí, terminei o ano de 2011, assim, arrasada, né? Porque aí não tive retorno da Unicinos. Fiz todas as etapas possíveis. Passei o janeiro, assim, Na puxa praia. vida. Não, Veraneando, pior que não. veraneando. Quem me dera se eu tivesse passado na praia. Assim, em Porto Alegre, um calor, eu disse, puxa, como eu queria Unicinos, puxa, será que vão me chamar? Não, mas é sério. E as gurias sabem também, eu sou muito católica, né? Eu tenho muita fé, então eu ia na igreja, eu disse, Deus, por favor. Pobre de Deus. Né? A minha mãe fez promessa, vai dar certo. Aí nada. Aí na última semana de janeiro, eu assim, A última semana, pois não, última estava em férias, semana de né? Era a janeiro. última semana de janeiro. Agora já, eu vou ter que tentando fazer entrevista e tal. Tá, agora se não me chamarem agora já era. Aí eu recebi uma ligação da Prof. Érica na época, falando, Ana, tu ainda tem interesse na vaga? Aí eu falei assim, Olha, não sei. Vaga? Que vaga? Tu vai me mandar pro Redondo? Vai ter que começar por E aí foi isso, foi um momento de muita alegria, isso foi no final de janeiro de 2012, e aí 1º de março de 2012, então eu assumi como tutora, e continuo até hoje no IAD, sou uma grande... Começou o curso, né? Começou, e na verdade na época eu era a única tutora de RP, Sim. né? E aí minha primeira disciplina é a disciplina que eu dou até hoje, que é na época era História dos Meios e das Carreiras de Comunicação, e agora História da Comunicação, depois foi Carreira de Relações Públicas, enfim. Então eu já fui tutora da Nadege, fui tutora da Thaís, tutora da Poli. Na verdade, Poli e eu já nos conhecemos antes da Unicinos, né? Então é muito, muito legal a gente ver a trajetória do curso, assim. Por isso que eu sou uma grande entusiasta do IAD, porque eu acredito muito na qualidade do curso, enfim. Mas sempre foi um momento de respira e não pira. Sim, né? Eu acho que esse começo de docência, não só de docência, mas também assim de trabalhar com o curso ou para o curso, né? Eu também lembro de quando eu comecei na AGEX, de a Nadege só olhar assim pra mim e dizer, vai ser bem mais fácil do que tudo que tu já fez na vida. Né? Tudo bem, né? E daí um dia no corredor do antigo Li, né? A Nadege quase joga um aluno que era estagiário pra fora. Cris, esse aí tu vai ter que cuidar. Meu Deus, que frio na barriga, né? Eu disse, Senhor, o que eu fiz? Mas tudo bem, deu tudo Quem era certo. esse? Me lembro. Não posso falar. Não vamos Não, expor pode dizer ninguém. nome, pode dizer Sem nome. nomes, sem nomes. Não posso falar. Se o aluno ou a aluna tiver, né, assistir, Isso. pode se pronunciar e dizer, olha, me Sobrevivi. chamem, quero Sobrevivi. participar do Relaxa Eu Prova. sobrevivi a Ou Cris. tenho sequelas, sei lá. Fiquei Traumatizei. traumatizada também, né? Tá tudo Provavelmente. Contar a história Né, do Li gurias? também, né? certo. Isso aí. Bom, então, eu acho que nessa trajetória docente também vão acontecendo outras estreias, né? Estreias em disciplinas novas, estreias como paraninfos, como homenageados, né? Seja o que for ali. Mas tem uma coisa que é estreia e, ao mesmo tempo, encerramento para os alunos, que é o bendito TCC. Né? É o bendito TCC. Bendito ou maldito? Bendito, Bem, né? sofrido. Complexo. E nesse último semestre, então, a gente teve a alegria, né? Eu acho que Poli, Thaís e Graças Nadege a ficaram bem Deus. felizes com essa estreia que nós tivemos semestre passado. Orei. Nem sou religiosa que nem a Ana, mas orei muito. Eu já não sei. Então, nós tivemos a estreia da Ana e da Marina como orientadoras e avaliadoras de TCC. Isso foi, né, como diz a Thaís, orou para que acontecesse. A gente também estava na expectativa. Eu sou uma pessoa que adora assistir banca para avaliar os avaliadores. Ai, Eu nunca pensei que era isso que ela tá falando. Quero
porque tu Ela deve ter um WhatsApp secreto só pra falar de nós. Eu ainda disse pra Quero Nadege, feedbacks. eu vou ver como é que a Ana e a Marina... Meu Deus. Como avaliadora. Quase 12 anos depois ainda estou sendo Adoro. avaliada. Meu Deus. Não bastou as 15 pessoas na sala de aula. Meu Deus. Gente, eu fiquei chocada com essa informação. Mas é legal. Adorei. É legal. Aham. Mas tá falando isso na frente das câmeras, que foi legal. Sim, mas é Tá. legal. No porque, fundo, assim, ela disse outra imagina coisa. uma Pra mim, pessoa- ali no WhatsApp veio outras coisas. Imagina uma pessoa que está há 12 anos acompanhando bancas de RP. Eu já sei como a Thaís avalia, eu já sei como a Nadege, eu já sei Eu nem assim, vou mais ir nas bancas, vou mandar a Cris. Manda Cris, vai lá e fala. A Cris é Chega. representante. né? Mas e agora, tipo, duas pessoas novas para avaliarem, que legal. E essa foi a nossa estreia, gente. As duas como avaliadoras e orientadoras. Ótimo. E a estreia. Marina, né, pode nos contar um pouco aí dessa estreia, desse frio na barriga, como é que é essa sensação, assim, de estar chegando nesse novo patamar no nosso curso. Ai, obrigada, Cris, por passar a palavra. Gente, então, é complexo, né? Eu acho que é complexo, por mais que seja divertida aqui a nossa conversa, né? Eu acho que é um momento que a gente reflete, que a gente está num posicionamento, uma linha muito tênue. Porque tu é a orientadora agora, nesse momento, só que tu não conhece todas as temáticas, é tudo muito amplo. E eu não digo assim temas de relações públicas, temas de comunicação, não é isso. É que o desafio que os alunos nos trazem é que eles sempre exploram algum outro tema junto com a questão da comunicação e das relações públicas. Então a gente começa a se perceber como se fosse literalmente... como se tu tivesse com a tela do computador aberto, assim, com umas 30 abas ali no teu computador e a gente vai trazendo esses diversos temas, né, para o encontro de comunicação e relações públicas. Então, como tu disse, Cris, não é uma questão apenas de frio na barriga, e eu acho que eu vou até ir um pouco mais fundo do que tu falou, ciclone da barriga, né? É a própria Frozen habitando o teu core, né? Então, assim, acho que isso que é quase congelante. Por quê? Porque tu coloca o teu conhecimento também na prova, né? E a tua pedagogia em prova, a tua compreensão do contexto daquele ou daquela estudante, que eu acho que é o mais complexo, porque isso também é interessante do ensino à distância, né? Porque nós temos alunos de diversos lugares, de diversas realidades. É verdade. Então, a gente tem alunos como eu fui, como a Ana foi, e a gente tem, por exemplo, eu tenho alunos que têm como fazer literalmente a pesquisa, a observação em campo, eles têm disponibilidade de tempo, né, financeira, de ir acompanhar aquele objeto que eles estão observando. Já tenho outros alunos que trabalham o dia inteiro, chegam cansados na hora da orientação, mas então a gente tem que, né, compreender todos esses contextos e trazer isso para dentro da pesquisa do aluno. Então, acho que esse frio, esse frozen na Depois de barriga... 22 anos, tu não vai ter mais frozen. Eu quero chegar. É só no primeiro, segundo... Outro tipo de Frozen. Pode ser. Será que eu vou me tornar a própria Frozen? Pode ser. A própria Nadege. Eu acho que sim. Né? acho. Gente, É verdade. deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha pautinha. Pera, que eu não tenho relaxa Não, já prosa. falou Tá, demais. já falei demais, então, Mas né? eu acho que é isso que a Marina Me falou cortaram, muito bem. vocês Eu acho viram? que é um desafio também. É um desafio pra gente. É justamente isso. Eu me sinto com várias abas abertas. E é muito legal também quando a gente começa a orientar e ver que o aluno tá avançando na temática e a gente tá conseguindo ajudar o aluno, né? Isso também é muito... nos traz muita, pelo menos a mim, traz muita felicidade. Tipo, o aluno está amadurecendo, está evoluindo. Principalmente quando a gente pega um aluno de TCC 1, né? E fica um ano com a gente. Então, a gente espera esse avanço, né? Eu acho que é isso. E o grande desafio também nosso é puxar, a Marina faz isso, todas nós fazemos isso, né? É puxar o melhor do aluno, né? A gente sabe que tem um aluno de diferentes perfis, mas é trazer o melhor do aluno para aquele momento. E o que é possível naquele momento também, né? Então. Sim. E assim, eu acho que vocês três devem ter alguma experiência com isso, né? Quando chega um aluno, assim, que quer fazer um TCC de um tema que vocês ficam pensando, meu Deus. Que frio na barriga.
Como é que Quando a eles gente vai viajam na fazer maionese. isso? Assuntos, às vezes, assim, difíceis, né? Mas importantes socialmente falando. verdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para colocar, inclusive, na escrita, né? Então, acho que tudo isso aí é complicado, Cris. Tá preparada? Pra quê? Vai saber o do futuro. Não sei. Ó. Continuo só querendo avaliar a avaliadora. Tá bom. Ai, que situação cômoda, né? É muito. Demais. Bom, então, assim, continuando com essas histórias de TCC, né, que são... O TCC é aquele momento, né, que a gente diz assim, que o aluno diz, graças a Deus, o que eu vou fazer agora? Né, uma coisa O assim. frio na barriga é do aluno, não é meu. Nesse momento, não é mais do orientador, né? Não. E os alunos, então, eles nem sabem o quanto o TCC também tira o sono dos orientadores, também deixa os orientadores com frio na barriga, né? E a Poli tem uma história, né, bem A Poli tem legal. várias A Poli tem muito. Ela só vai contar uma. Mas... Ela vai contar uma, né? Senão a gente não sai daqui hoje, né? Tem uma história para contar, né? Que deu esse negócio de respira que vai dar tudo certo, mas não agora. Tipo isso, né? Eu acho que foi o Tipo momento isso. mais tenso da minha história da Unicinos, assim, em termos de responsabilidade, de pensar, assim, o que eu estou fazendo aqui e levar isso adiante até o fim, assim, porque às vezes dá vontade de dar um passo para trás também, né? Por que não? Então, eu tinha uma aluna de TC1, que era uma aluna muito bacana, assim, em sala de aula, muito legal, muito querida, mas ela era péssima orientanda. Por quê? Porque ela sumia. Normal. Né? Normal. Pensamos Acontece. bem. Alguns têm essa doença. Gasparzinhos. Gasparzinhos. Complexo Padres do Gasparzinho. balão. E eu essa referência aí, a galera mais nova tem que botar no Google. Igual a referência do Core. Tem a galera não sabe o que é Core. Eu fiquei pensando, Ai. a galera vai ter que jogar no chat GPT pra botar o que é Core. Mas somos Dúvidas jovens. no nosso direct, gente. Somos jovens. E aí, eu já orientava há um tempo na Unicinos e estava numa situação onde eu sabia que aquela aluna ia ser reprovada pelo simples fato de que ela não tinha o mínimo de orientações necessárias para aprovação do Cabeça, TCC. tronco e membros, né? Nosso velho cabeça, Não, tronco e era membros. pior, porque ela não tinha encontros mesmo, né? Ah, sim, tinha o sete. A gente tem uma certa quantidade mínima de encontros de orientação e ela não E que eles têm que ir, os alunos, sabe? Os alunos têm que ir no Tem que encontro. participar. É importante. Não é só, Eles- não é só a gente. Não é só a gente participar. É incrível isso. Precisam encontro. escrever o TCC. Não é, às vezes a gente leva bolo, né? A gente não muito, gosta. mas... E bota bolo nisso, né? E aí foi o momento, acho que foi mais tenso, assim, porque tu sabe que tu tá mexendo com a vida da pessoa, né? A gente tem uma profissão que não é uma profissão onde a gente tá literalmente, assim, interferindo na vida daquele indivíduo no sentido mais profundo da coisa, eu acho. Claro, a gente interfere na vida dele muito mais positivamente do que não. A gente tem momentos muito bacanas com o aluno, com trocas. Mas o que eu fiz naquele momento, eu acho que me marcou muito, assim, como respira não pira, para mim também. E estar na frente do aluno para me colocar naquela situação. Então, a aluna não tinha o mínimo de orientações. Ela era uma aluna muito legal. Eu sabia que ela estava investindo na profissão dela, na nossa profissão. E na profissão dela, na carreira dela por fora mesmo, como estagiária. E estava despontando aí no estágio dela e ainda está no mesmo local de trabalho. Hoje em dia trabalha, inclusive, né, na TV e tal, na TV daqui do Rio Grande do Sul, afiliada da Rede Globo. Mas a aluna não estava pronta para fazer o TCC. E eu reprovei a aluna. Eu reprovei ela no TCC. Mas ela já estava no grupo de formandos. Já estava no grupo de formandos. Isso aí, elas não perdem nunca esse lá. No grupo de formandos, elas entram primeiro. Agora, E no aí TCC, eu vem reprovei ela depois. no TC1, eu acho que foi o momento de mais frio na barriga, porque naquele momento eu me senti extremamente responsável, né, pela vida de outra pessoa e pelo futuro daquela pessoa ali. E dá muita vontade de voltar atrás, sabe? Mas ao mesmo tempo, a minha responsabilidade era tão grande que eu pensava, eu não posso voltar atrás. Tu não podia voltar atrás sozinha, ela tinha que voltar atrás junto junto contigo. contigo, E esse é o exato. problema. É um aluno voltar junto. E aí, eu reprovei a aluna, ela foi até a coordenação, na época também não era a Thaís ainda. E aí, eu acho Esse era o que... problema, não era a Thaís ainda. Não, mas eu acho que foi legal, porque foi um momento de não pira, que aí sentamos as três juntas e pensamos, tá, o que a gente vai fazer então agora com isso aí? Eu disse, eu não tenho nada
que invalide a tua pesquisa até agora. Tu é uma pesquisa muito legal, tem a ver com o que tu faz também, né, na tua carreira, no teu estágio. Mas tu precisa entregar, né, e tu precisa desse mínimo de orientações. E aí chegamos numa conclusão de que ela ia repetir o TCU e fazer TC1 e TC2 junto. O que é muito complexo também. A gente não indica, ousada. isso não é, galera, isso não é recurso. Eu não era a coordenadora. Exatamente. Isso aí não queremos, acontece não mais. existe. Comigo que faz botam- o TC1 de novo. Não Bota me sinto pronta, não me nessa sinto fala da pronta. Isso não rola Não me mais, sinto tá? Mas o que acontece? Ela tinha pesquisa, né? Então ela já tinha feito toda a parte teórica, por isso que ela conseguiu esse adendo aí. Porque ela tinha, eu acho que um número de páginas suficientes para pelo menos a gente fazer esse tipo de situação aí, que é muito atípico, tá? Mas eu acho que foi o momento mais respira não pira, porque naquele momento eu me senti responsável, e normalmente eu não me sinto tão responsável. A Nadege aqui, ó, ensina a todas nós o seguinte: gurias, aprendam. A responsabilidade da gente é com a nossa aula e com o que a gente tem que fazer. A responsabilidade no TCC é do aluno. Né? Por mais que a gente Fala esteja de novo, junto fala e de seja novo. parceira. Fala pra eles. Anotem, tô anotando. E aí, naquele momento, eu entendi que, né, se terapia existisse na minha vida naquele momento, eu teria dito: é teu, não é meu. É. É sobre você, não é sobre mim. Como Desculpa não aí, tinha microfone. terapia, até hoje ela tá falando sobre esse assunto. Mas, Nem o Noah fez ela se livrar disso. mas tudo bem. Poli. Mas eu aí tu também fez de eu novo reprovei e também, ela fez e passou. ela fez, passou. Ah, história feliz, ela tá bem na vida. E Tá deu. super, Vida que Mas segue. é pra avisar É só aí a pra galera. gente que se pira. Não, É só a gente. e pra avisar a galera que assim, ó, reprova, gente. TCU reprova. Eu TC2 reprovei, reprova. gente. Eu recém Reprovei estreiei e já reprovei. Eu também. Dá-lhe, viu, gente? Marina. Eu reprovei É a também, própria tá? Frozen Gente, mesmo, já. peraí, Não, não não, assustar ninguém. não achem que a gente Ai, é legal tá. só. Tudo bem. Mas olha só, Bota um pi na a minha coordenadora estava sabendo que vocês tinham reprovado, né? Claro. Não tá sabendo agora. Fica sabendo agora. Claro, não, a gente sabe? fala, a A gente compartilha. decisão da professora Marina, é tu soberana. mandou e-mail, né, Marina? Eu mandei e-mail. Minha memória está falhando, gente. Eu não tenho condições de responder essa... Não, como diz a Glória, não tenho condições de opinar. Mas isso que a Poli trouxe de fazer TC1 e TC2 junto, né? Gente, isso eram outros tempos. Quando eu era graduanda, existia intensivo de TCC. Então, imagina, né? O pessoal... Nossa, Se não fazem Eu 6 não era tua meses, imagina professora. num, gente. Eu não ia deixar tu fazer eu isso. não aceitaria. Então, tempo. claro que eu não fiz, né? Eu É que assim, tu é uma boa os aluna, alunos- né, Cris? Os fiz alunos um se- ano antes de me formar. Ô, Cris. pra fazer Nossa, TCU, sério? né? Os alunos sempre dizem: professora, me dá as dicas que eu vou fazer durante as férias. Nunca Ninguém faz. Gente, fazem não nada façam durante as férias. férias, porque vocês vão ter... Eu também, como tu, fiz também um ano antes de me formar. Melhor coisa, gente, dica. Não, e assim, ó, Ela é e eu como era CDF, tão... gente. Não, e eu era tipo assim, eu fiz questão de ter uma disciplina com o meu orientador fundou no da TC1 e no faculdade. TC2 para ele não fugir. Pra te avaliar ele, se ele podia ser o teu entendi. orientador, porque nós que te avaliar, né? Nossa, Eu uma boa sei. tática. A Cris avalia orientadores desde a graduação. Gostei dessa dica da Cris tá também. desenvolvendo essa competência. Isso aí, Desenvolveu Cris, muito bem. Deus, É, meu Deus. e na época a gente assim, a será gente que ela tinha vai ser coordenadora do como é que eu vou dizer, um estímulo para fazer bem o TCC, porque os orientadores diziam assim, tu faz direito que eu vou colocar na 10 na tua banca. Gente, eu me lembrei de uma história da Nadege pro próximo Ai, episódio. tudo eu, No próximo tudo eu. episódio, É, Marina, isso. no próximo É, episódio. Olha, é. vários gatilhos pro próximo, gente. Isso já é etarismo, né? Já me pego pra corinho só porque eu sou velha. Vou anotar no meu exemplo. Bom, Vou me gente, queixar. então a gente vai para nossa última história de hoje, né? Que todas participam. Ela não tem relação com o TCC, mas ela aconteceu no meio das 14 bancas de TCC. E também foi uma estreia, porque foi a primeira avaliação do MEC do curso EAD, tendo a Thaís como coordenadora. E pós-pandemia. E pós-pandemia. Então, frio na barriga, ansiedade, tirar o sono, tudo apareceu nesse momento, né, Thaís? Tudo. E teve uma situação, que depois a gente ficou sabendo, né, no coletivo ali, que foi, assim... O ápice. Não foi nem ciclone, daí eu acho que foi furacão. Foi o próprio Everest. Isso. O Everest Tava saiu. paradinho no canto dele, É, Marina. daí ele saiu e se colocou ali na frente da Thaís. Conta aí, Thaís, que rolo foi esse?
Bom, antes de começar a contar a história, eu queria dizer que eu fico super feliz em saber que a Cris nunca vai ser avaliadora do MEC, né? Porque ela tá nesse processo de se desenvolver. Mas ela já Deus. pode se inscrever, inclusive. Ela Meu já fez Deus, duas meu Deus, que não graduações. seja do curso de RP. E olha, Porque ela é olha super só, bem desenvolvida, né, pra isso. um olhar apurado por aí. Não, pra quem não sabe, né, de tempos em tempos a visita do MEC é uma avaliação que que é o MEC, o Cordy? MEC. O que é o Ai, MEC? Marina, tu vai querer que eu dê aula aqui, É o Marina? Mac, é o McDonald's. Quem dera fosse o McDonald's. Gente, se fosse uma visita do McDonald's, A dizer uma estaria bem Maria. feliz. Não, visita do Ministério da Educação, né? Então ele vem para ver se a gente faz tudo certinho, se a gente realmente dá aula para os alunos, se a universidade é séria, né? Se a gente realmente entrega o serviço que a gente promete. Então, a coordenação do curso e também os professores tem muita gente da universidade que fica envolvida nesse processo. As gurias aqui participaram ativamente, a Cris também. Então, assim, é um processo demorado, a gente tem que organizar vários documentos, evidências e preparar. Burocrático. Também burocrático, mas também muitas evidências do que a gente faz na sala de aula, o que a Unicinos entrega para os alunos, né? Então, para a coordenação é um momento tenso, digamos assim. Tenso porque é muito trabalho e essa visita, casualmente, foi durante o final ali do semestre, né? Final de junho, todas as bancas de TCC acontecendo e aquele caos, né, instaurado. O que acontece que nesse momento, pedi muita ajuda para as gurias, eu estou sempre pedindo, né, ao longo do meu processo de coordenação, não coordeno o curso sozinha, como eu sempre digo, e ali naquele momento também, quando é tenso, a gente chora junto, quando é engraçado a gente ri. Mas eu estava casualmente organizando, então, as atas de reuniões, porque a gente tem que entregar para esses avaliadores todas as atas, o que a gente discute nas reuniões de coordenação, de NDE, quem participou dessas decisões. E na Unicinos a gente tem antes da pandemia, porque aí vem uma questão, né, gente? Essa também era uma estreia, porque era uma banca pós-pandêmica, né? Eu já tinha feito a visita do MEC antes da pandemia, com os avaliadores presencialmente, e dessa vez os avaliadores estavam online, no Teams. Aí eu tinha que falar com eles por ali, o que já não é a mesma coisa que falar presencialmente, né? Mas, como a gente teve o período pandêmico, todas as nossas reuniões passaram a ser no ambiente virtual. E a orientação que nós tínhamos era: agenda a reunião pelo Teams, que é, né, a plataforma que a gente utiliza na Unicinos, grava essas reuniões, depois produz uma ata, né, transcrevendo ali os assuntos discutidos, as decisões do colegiado, baixa a lista de presença, porque é uma lista eletrônica, né, e manda isso para a secretaria, que a secretaria formata, guarda tudo direitinho lá. A Thaís, quase muito organizada que ela é, né, nem sempre, mando sempre para a secretaria, então, mando sempre para a secretaria. Quando começo a organizar as atas, organizei, fiz por ano, né? Cada ano, cada ata, bem direitinho. Ainda baixei prints dos vídeos, links, né, das nossas reuniões e tudo, para deixar tudo bem organizadinho. Cadê a ata da reunião de 2023? Gente, 2023! Foi ontem! Fevereiro, Foi ontem, né? fevereiro! Poxa! Eu disse, gente, não posso nem dizer que eu perdi, não. É uma ata de 2017, né? Antes, né, da pandemia. Não, é uma ata de 2023. Não, peraí. Vou baixar a gravação, né? Vou ver todas as evidências que eu tenho para organizar isso pro MEC, né? Vou pro Teams. Primeiro fui lá e procurei o compromisso. Nada. Não tem nada no Teams agendado. Gente, como é que não tem uma reunião? Como é que não tá agendado? Não tava no meu calendário. Bom, vou nos meus vídeos, nas minhas gravações. E aí a Thaís, ali, esgotada, às 10h30 da noite. Fui lá, procurei. Não, alguma coisa aconteceu. Foi no meu Teams, só pode ser. Deletaram essa reunião. Não. Vou falar com as gurias, né? O Teams nunca tem problema, né? Nunca. Pensei, não, com certeza a culpa é do Teams, né? Que é A gente normal. tem patrocínio. Merchan do Teams aqui. Merchan bem negativo. Manda Mas a patrocínio. culpa não era do Teams, vamos deixar claro. É. Aí eu, não, vou falar com as gurias, eu sei que é 10h30 da noite, que a Marina dorme cedo, né? Que ela acorda cedo, ela malha. 21 horas. A Ana medita. também medita. Então, assim, as gurias são super organizadas, mas vou lá, né? Visita do MEC, vou pedir ajuda. Deve ter em alguma... Alguma deve ter ficado. Alguma ficou com esse Alguma ficou registro, com a né? gravação. No Teams. Gurias, seguinte... Eu tenho certeza que nós tivemos uma reunião em fevereiro de 2023, porque a Marina auxiliou na hora da reunião, fazendo anotações
E eu tinha um e-mail, a única evidência Dela. que eu tinha era a Marina. Thaís, segue o Mas a resumo gente do que nós discutiu, discutimos na reunião. Eu disse, bom, se tem esse e-mail, eu não Teve a estou reunião. louca, teve a reunião. Teve a reunião. Marina tá aqui comprovando reunião. isso. Botei no grupo. Ninguém achou nos Teams nada. Todo mundo catando começou a catar e-mail, 10h30 da noite. Procurando no Teams de cada no uma. Teams, no e-mail, tudo. Histórico do Ninguém achou. WhatsApp. Não, mas teve a reunião mesmo. A reunião aconteceu, é verdade. Vai. Até que, acho que foi a Marina. Marina. A Marina. Nossa, mas eu fiquei muito Foi extremamente a preocupada. Marina nervosa, pensando, pronto, alguma Marina. coisa aconteceu São com o Musk? time mundial. É, não o é Musk possível. tirou, apagaram com tudo. Não, E a gente sabia a data da E os reunião. homens porque enchendo o tinha saco anotado da na Thaís, que agenda. queria Não, a Thaís. gente, a gente Isso usa agenda de saudade. papel Não, também. a Ana tinha uma Tinha agenda de papel eu uso e uma lá agenda de tava a papel. data anotada, É, né? E eu Sabia. também tinha agenda de papel. E eu sério, Eu eu não. pensei assim, gente, estamos vivendo num mundo paralelo. Estamos conectados no Matrix. Vocês também não sabem, né? Tem que botar a legenda também, quem que é Matrix, tá? Olha E lá em aí, cima no canal. e aí, Tá. E aí, a Marina tem uma luz, assim, tipo quase 11 da noite. Acho que Mas isso a depois gente ficou das assim, ó, 11 a da gente ficou uns noite. mais de 20 minutos Sofrendo, procurando. já. Procurando, né? Aí nessas E eu horas... só vendo as 106 mensagens. A Poli tu tava de licença na época e não viu as mensagens na hora. Claro. Ela, Não, na visita ela não tava mais de Não, licença. tava. Não, mas a ela reunião já mas ela tem um foi, bebê, na gente. Não, a reunião ela não foi. Na Na reunião, reunião ela ela não, não tava na de reunião não. licença. Na reunião ela tava de E aí licença. a Nadege falou assim, eu não tenho o histórico do WhatsApp, ficou não nós tinha três nada. aqui procurando. Por mim não E eu tinha abri o reunião. computador e tal, e nada. Até que a Marina Tem uma luz e diz, Thaís, A gente fez manda um áudio. essa reunião foi presencial. lá na Lá na Jex. Reunião E aí, na hora veio presencial. toda a memória, né? Instalou automaticamente. Eu disse sim, foi presencial. E como foi a primeira presencial que nós fizemos após a pandemia, a Thaís esqueceu totalmente de pedir que as pessoas assinassem. Assinassem, Porque é. antigamente, antes da pandemia, as pessoas assinavam uma ata de É. papel. E eu Tem ata hoje, Cris, pra nós aqui. E eu Vai estar esqueci. gravado dentro do Eu sistema. esqueci. verdade. Não, mas só Mas e a- gravado não pode. e a Tem que presença? ter Responsabilidade. Não é eu censura. aqui, não é a Ana real. E aí, realmente, foi um momento, assim, não mais de frio da barriga, nem barriga tinha mais, porque eu já tava, assim, Negativa a esgotada, barriga. né? Negativa. Não, isso nunca aconteceu comigo. Na barriga negativa nunca tive. Mas, Quem assim, dera a gente perdesse banho nessas Tá que, horas, nem né? tá que nem a gravação da reunião, nunca teve. Nunca teve. Não, se o frio na barriga Mas tirasse na hora umas que a gente banhas, se deu seria conta bom. que a reunião foi presencial, nossa, eu tive um ataque de riso tão absurdo. Aí eu falei assim, Thaís, a reunião foi presencial. Tem uma selfie minha e da Marina, eu vou te mandar. pós-reunião, A gente tem Lá a na gente tá Jex. com crachá, serve como evidência pro MEC. Claro que não, vai dar uma óbvio que não servia, porque eles não podiam Claro que adivinhar, não. né? Mas, no final, claro, juntei todas as evidências que eu pude, então, a ata que estava na secretaria, porque a Marina me mandou o resumo, mas eu justifiquei que eu não tinha passado a lista de presença De meio- manuscrita, né? Menos de meia Como fazer dúzia os de incas. pessoas. ainda tem que Caneta passar pena, isso. tinteira. 4 pessoas. Então foi Quatro um pessoas, momento tenso. Mas vocês não assim. têm uma foto? Mas não pode, É eles no querem... Instagram do curso? Mas eles não se Não, interessam. acho que não. Essa dessa a gente não fez. A gente Eu não acho que tinha. tem Essa sim, não que eu fez. fiquei com ciúme. Não tem Ah, não, então tem, era Não, do é colegiado porque da... foi lá em Reunião de colegiado lá no Porto Alegre. É, que eu fiquei com ciúme. Não, Lá em Porto Alegre, Lá aqui em em Porto Porto Alegre. Alegre. Não, Mas e o esse pessoal daí- do MEC queria a nossa assinatura. E a gente Não fez a pode. reunião rápido, porque a gente tinha uma capacitação São- depois, porque a gente estava no meio exatamente. da progressão de carreira, a Marina e eu, e a gente tinha que acabar assim, sabe, rapidamente. Em seguidinha. E a Poli tinha- não tava, né? Pode Então o licença, assunto foi é. curto, porque a Poli não tava lá pra contribuir. Poli, nós sentimos a tua falta. Sempre sentimos. Fiquei com saudades. Ainda bem que tu estás de volta, tem uns 5 orientandos de TCC pra ti. Tem mais umas pra te devolver. Te Essa- devolver se não funcionou. Essa história do Mac, né? Eu disse para as gurias, eu também vou contar. Já que a Nadege disse que a gente tá usando ela hoje, né? Vamos usar a Nadege Tudo bem. mais um pouco. Do dia da visita do Mac, a gente ficou assim... Nós lá na Jex, a gente já sabe como acontece a visita do Mac, né? Então, a gente já tá acostumado com outros cursos, ok. E a Nadege, gente, a Nadege tava num nervosismo que todo mundo reparou. Até o rapaz Tinha do mandado ela pro laboratório me chamou. Por acaso? Não, "Ai, a não fui no professora Redondo." tá nervosa, né? E eu disse, tá. E é um problema isso. Porque aí tava eu
Isso é verdade, ó. A Lou e a Letícia estão aqui para As gurias confirmar. estão aqui. Testemunhas. Elas estão aqui. Ali, ó, Testemunha. estagiário da RP. A gente ficou assim, porque a Nadege estava na reunião online. A gente só ficava, ai, Nadege, não tira do mudo, não tira do mudo, não tira do mudo. Porque a Nadege estava muito nervosa, gente. Ela estava falando de glúten, de não sei o quê. E daí começava a falar um pouco do que estava acontecendo na Mas eu reunião. não sabia o que eu tinha que fazer, se eu me chamasse, eu ia entrar aqui, se eu ia entrar lá, onde é que eu Então, ia? Que- acabou que a gente ficou com frio na barriga, pensando, daqui um pouco a Nadege aperta o botão, liga o microfone e tá falando de glúten. Ai, agora eu lembrei de uma história no próximo episódio. Ai, Nadege! eu tenho uma história da Eu Nadege. tenho, mas Todo mundo pensando na Eu acho que Nadege. o próximo episódio tem que ser Nadege. a imagem da Nadege. etarismo. Eu vou pegar a polícia e trazer pra cá, né? Eu vou me Não. queixar na delegacia Eu do acho que idoso. tem que ser É divertidíssima. bullying com a Nadege. Acho que tem que ser. A Ana, que tá acostumada a sofrer bullying da Nadege. Você vingativa. Você vingativa. Bom, gente, eu acho que essa foi a nossa primeira prosa, A né? nossa primeira estreia. Ó. primeira A estreia, né? primeira estreia. Sendo avaliada pela nossa avaliadora. Que depois será avaliada por vocês. Bom, gente, então eu acho que depois dessa prosa, né, a gente consegue, assim, perceber um pouco, né, do que os professores passam na sala de aula e para chegar na sala de aula, né, com a gente e sem a gente, porque eles também padecem sem a gente, isso eu acho. Né? E eu acho que a gente também, provavelmente algumas pessoas vão lembrar de algumas histórias quando estiverem ouvindo, né, ou Complementares, por assistindo, sinal. E a gente convida vocês para nos contarem histórias de Respira e Não Pira. Se você se identificou sendo alguém de uma história daqui, chama a gente no direct, conta a tua história, que quem sabe, né, a gente já faz um upgrade no próximo episódio. Aí Então- param de falar de mim, né? Pelo amor de Deus. Se for Dona 10, melhor ainda, gente. Vai lotar a caixa. Então, a gente agradece as profs, né, por terem Obrigada, notado Cris. essa ideia. Opa, já bati A A na ideia nossa foi de avaliadora, opa, vocês. apresentadora. A ideia foi de vocês há 2 anos atrás, mas aí a gente, né, encarou aprimorada dentro da Jex. e fez acontecer. A gente agradece também o pessoal da Jex, né, que tá na edição, que tá na produção, então tudo aqui atrás. E também o Erics, né, o pessoal aqui do estúdio de Poa, que tá dando esse suporte para nós. E aproveita, acompanha a gente lá nas redes sociais e logo tem o próximo Relaxe Prosa. Beijo! Tchau, gente. Tchau, gente. Venham pro curso também.